Fala aí, galera, beleza? Professor Marlos na área. Continuando as questões aí de interações moleculares, ligações e alotropia. Na aula passada nós falamos aí sobre a questão do grafite, né? Vimos a diferença do grafite e do diamante. E hoje aqui ele está falando do grafeno. Grafeno que foi uma forma alotrópica descoberta em 2010 a partir do grafite. E que a estrutura, gente, quando se fala em estrutura, ele vai sempre pedir para você comparar a diferença entre o diamante e o grafite. Por quê? Porque o grafeno, assim como os nanotubos de carbono, ou seja, nós sabemos que o carbono ele se divide em três estruturas alotrópicas padrão, que é o carbono grafite, o carbono diamante e o carbono fulereno. Os fulerenos, eles se dividem em dois grupos, que nós chamamos de buckbolas e os nanotubos. Se você não assistiu minha aula ainda de alotropia, o link está embaixo aí do canal na descrição, tá certo? Para você assistir. Nanotubos. Bom, só que uma coisa você tem que entender, os fulerenos, eles são uma derivação do carbono grafite. Em outras palavras, a mesma estrutura do carbono no grafite é a estrutura do carbono no fulereno. E que vai ser também a estrutura do grafeno, que o grafeno, o que ele fez? O cientista pegou uma folha de grafite, na aula passada eu falei, na questão passada eu falei que o grafite ele se dispunha em lâminas, né? Então ele está disposto em várias lâminas, e o cara ele pegou e tirou apenas uma lâmina de grafite. Nessa lâmina de grafite ele conseguiu produzir o grafeno. Então o grafeno é um derivado direto do grafite. O fulereno seria alterações do grafite, ou seja, é um grafite na forma ou de uma bola, ou seria a forma de grafite na forma de nanotubos. Ou seja, eu digo para ti forma de grafite é porque a estrutura é muito semelhante, tá? Claro que são variedades holotrópicas diferentes. Grafite é diferente de fulereno, mas se você parar para notar o carbono em si, ele tem uma estrutura exatamente como a estrutura do carbono grafite, que é o quê? Vou ampliar aqui para você olhar. Então imagina que aqui seja o carbono, né? Aqui é o carbono, ó. E aqui você tem três outros átomos carbono, formando aqui, pessoal, uma espécie de um triângulo, ó. Um triângulo. É o que nós chamamos de carbono trigonal. Carbono trigonal. E esse carbono trigonal, ele tem aqui uma ligação dupla, né? Uma dessas ligações aqui é dupla. E aí você viu na aula passada que eu fiz um macete para vocês determinarem a questão da hibridação. Que é a seguinte, você coloca um subnível S, você coloca um subnível P, três vezes aqui, 3 orbitais P, e no subnível D nós temos 5 orbitais D. Aí você conta o número de nuvens. O número de nuvens aqui, no caso, seria um carbono, 2 carbonos e 3 carbonos em volta do carbono central. Então, se são 3 carbonos, são 3 nuvens. Aí você vem aqui e conta, ó, 1, 2, 3. Então, se eu tenho 3 nuvens, a hibridação é do tipo sp2. Se eu tiver 4 nuvens, que é o caso do diamante, aí eu vou ser sp3. Se eu tiver 5 nuvens, que é o caso do fósforo, aí eu já vou ter sp3d. Se eu tiver 6 nuvens, que é o caso do enxofre, eu já vou ter sp3d2 e assim por diante. Assiste também a nossa aula de hibridação, que está o link aí embaixo para você entender o que eu estou falando. Mas, resumidamente, no carbono grafite, no carbono fulereno, no carbono grafeno, no nanotubo de carbono, todos eles, a estrutura é a mesma. Você tem um carbono no centro de um triângulo, formando o que nós chamamos de geometria trigonal. Pessoal, geometria linear não existe nos alótropos de carbono. A geometria linear seria basicamente você pegar o carbono aqui, ó, e botar uma ligação tripla. É o caso, por exemplo, do HCN. Aqui é a geometria linear e o carbono ele é sp, tudo bem? As estruturas naturais, os alótropos de carbono, ou eles são sp3, que é o caso do diamante, que você vai ter um tetraedro, ou eles são todos sp2, que é o caso aí do grafite, do grafeno, do fulereno e dos nanotubos, tá certo? Então, tá eliminado aqui sp3d2, porque não existe isso, sp3d2 também não existe, sp3 alternado com sp, não existe isso também nos alótropos do carbono, tá certo? Então, a resposta aqui da gente é sp2 de geometria trigonal plana. sp2 porque eu tenho 3 nuvens, né, 3 átomos de carbono ao redor. Quando você coloca 3 átomos, 1, 2, 3, da hibridação dá sp2. E trigonal plana, que é justamente a figura de um triângulo que vocês estão vendo formado aqui, ó. Cada carbono está ligado a 3 outros átomos de carbono formando um triângulo, tá?
Então, resposta aqui, letra B de bola. Espero ter contribuído com o teu aprendizado e a gente fica por aqui. Não esquece de marcar as notificações para receber a próxima questão. Forte abraço, valeu!